Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje já está aguardando para conversar com a gente, mas antes eu vou colocar aqui na tela a capa do livro dele, que é O Calote do Refis 1, do Wellington Osório, que já está aguardando aqui para conversar conosco. Então, primeiramente, Wellington, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo jóia, é um grande prazer estar aqui podendo expor, né, essa nossa saga desse livro e estamos aqui às ordens para as suas perguntas. Perfeito. Então, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse, Wellington, falasse um pouquinho sobre quem é o Wellington, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Pois não, eu tenho a formação em Economia e Direito, né, já terminei o mestrado de Administração Pública pelo IDP e hoje sou doutorando em Economia. E a minha saga vem do direito tributário, né? E presto consultorias a entes públicos, consórcios municipais, né? Tenho a advocacia mais voltada para a área pública e do direito econômico e financeiro. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, e antes da gente conversar de fato sobre o teu livro e esmiuçar ele um pouco mais para as pessoas que estão nos assistindo, eu queria saber de ti como foi que tu conheceu, que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Pois então, foi uma indicação do pessoal do mestrado, né? Tinha um pessoal do Sul, me falaram muito bem de vocês, e eu fiz um teste, né? Fui fazer uma entrevista aí com o pessoal e gostei muito da forma como vocês tratam, com o profissionalismo com que vocês encaram, né, a produção literária acadêmica, né, a, a primícia no tratamento das letras também. Eu achei isso muito importante na minha escolha. Que bacana. Para a gente continuar, então, e agora vamos ao que realmente interessa. Coloquei novamente aqui na tela a capa do livro do Wellington, que é O Calote do Refis 1, e aproveito para reforçar para você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, ao livro do Wellington. Agora sim, eu queria que tu contasse para a gente um pouco mais sobre o teu processo de pesquisa e o que te levou então até chegar a esse livro, aproveitando também para deixar um spoiler, um gostinho para o leitor do que ele vai encontrar nas páginas dele. Pois então, na nossa vida profissional, tivemos a oportunidade de prestar assessoria na Câmara dos Deputados, né, em uma época em que houveram bastante reclamações com relação às exclusões injustas do Refis 1. Então, o que significa isso, né? Os empresários, no sentido, na intenção de regularizarem a situação junto à Receita Federal, abandonaram seus processos, muitos deles até com processos quase ganhos, né? Na oferta que o governo federal fez de refinanciar a dívida por um percentual do faturamento. Acontece que, mais de 10 anos depois, esses mesmos empresários que firmaram esses contratos com o governo federal, né, um contrato administrativo de refinanciamento da dívida, começaram a ser excluídos do Refis pelo fato de que as parcelas eram de valores ínfimos, em função do faturamento. E isso criou uma grande revolta no meio e começaram a bater as portas lá na Câmara dos Deputados, um monte de gente reclamando, excluído lá, com seus bens penhorados e etc. E eu fui estudar esse caso um pouco mais a fundo. Afinal de nós que defendemos a administração pública sempre prezamos por aumentar a arrecadação.
mas aumentar a arrecadação com justiça fiscal, com credibilidade. Não adianta nós ofertarmos um refis que ninguém acredita, né? E essa preocupação foi que me levou a fazer esse livro. Esse livro nós expomos, né? Eu vou dar um spoiler bem rapidinho, né? Nós expomos aí essa realidade do que é a administração pública, como que funciona a administração pública por dentro, mas principalmente quais são as soluções que a gente pode adotar para evitar que o contribuinte leve o calote do governo federal, como foi o caso do Refis, que precisou de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para anular, né, todas essas portarias arbitrárias que ocorreram durante essas exclusões injustas. O outro lado da moeda, que é importante também falar, é que muitos empresários de má fé, né, esses sim mereciam ser excluídos, abriram outras empresas e ficaram com faturamento reduzido em uma e trabalhando na outra. Mas esse caso de exclusão não seria por parcela ínfima, seria por fraude mesmo. E aí nós pregamos uma disciplina austera com relação a esse tipo de atitude. O que não pode é, para simplificar o trabalho do agente fiscal, simplesmente excluir a todos que, de boa fé, estavam lá contribuindo com as suas parcelas. Muitos dos casos, a gente via até que o faturamento da empresa havia aumentado significativamente no decorrer dos anos, e mesmo assim essas empresas estavam sendo excluídas ali ao largo, né, sem qualquer tipo de defesa que pudesse sustentar, né, forçando que essas empresas, né, vendessem seus bens, fechassem suas portas, e caso de grandes empresas, né, grandes indústrias, isso tudo gerou um prejuízo na economia que será objeto do meu segundo volume, do Calote do Refis 1, o qual, nesse meu doutorado de economia, pretendo traduzir em números, né, o quantitativo do prejuízo de se interpretar mal uma definição legal absolutamente estrita, em que o fisco resolveu, por conta própria, dar essa interpretação de parcela ínfima que não existia no conceito legal, que não existia em qualquer tipo de proposta do projeto, né, de lei que foi apresentado ao Congresso Nacional. Né. Na verdade, isso foi uma medida provisória assinada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e ministro Pedro Malan, né, da Fazenda, visando justamente regularizar essas empresas que não podiam mais sequer participar de licitações. Então, o governo federal estava com dificuldade até de fazer licitações, porque quase todo mundo estava com dificuldade de estar lá com a sua vida em dia com a Receita Federal. Foi então que essa medida provisória, né, da Lei 9964 de 2000, ela permitiu que essas empresas pegassem um pedaço do faturamento dela todos os meses, depositassem para abater essa dívida, né, em um sistema muito parecido com o sistema do BNH de amortização. E talvez por isso essa crítica da Receita Federal, afinal, esse sistema de amortização do BNH, ele foi um sistema que era longínquo o pagamento, né, sem dúvida. Mas essa foi a intenção do legislador ordinário quando assim desenvolveu o Refis 1. No Refis 2, né, nos outros refis que foram feitos pelo governo federal, não houve mais essa questão do percentual sobre o faturamento, e aí passou-se a adotar um limite quantitativo de parcelas. Mas não por conta disso, e para além disso, não poderia lá o governo federal excluir essas empresas, né? Excluir essas empresas que haviam aberto mão, em função dessa oferta, de processos judiciais, muitas delas, como eu disse no início, praticamente ganhos, né? E essa foi a reclamação que nos bateu à porta quando nós começamos a estudar a fundo essa matéria. E aí, no nosso mestrado de administração pública, no IDP, né, tivemos a felicidade de termos ali grandes mestres nos orientando, né, até mesmo o ministro Gilmar Mendes, que também nos deu aula lá,
em políticas públicas, direito e políticas públicas, nesse mestrado, e lá nós aprofundamos essa matéria, tanto do ponto de vista instrumental, dentro das fundamentações mais básicas da administração pública e do direito público, como também nessa ação de inconstitucionalidade que o Supremo Tribunal enfrentou, com os dados, né, que apoiaram as decisões dos ministros que então enfrentaram essa questão. Perfeito, então já fica aí a provocação, o grande spoiler, na verdade, então, que o Wellington já deu aí da leitura do livro dele, para você, então, que tem interesse no assunto. Aproveitando que a gente está novamente aqui com a capa do teu livro na tela, eu gostaria que tu contasse um pouco como foi a tua experiência em relação à criação da capa, à diagramação do miolo junto à editora. Como é que foi para ti? Foi excelente. Nós tivemos vários bate-papos ali com a equipe de marketing e eles souberam captar exatamente a minha sensação e a minha impressão com relação a essa matéria e foi traduzido nessa bandeira do Brasil, né? Essa arte da bandeira do Brasil, faltando algo, né? E essa falta da ordem do progresso, da esfera azul, é justamente o que caracteriza o nosso Estado democrático de direito e a forma como a Receita Federal encarou, né, essa legislação. Então, eles conseguiram traduzir nessa capa muita coisa da nossa impressão pessoal. Foi muito bom eh, ter o contato e a criação foi seguida ali, eu acho que com 3, 4 amostras, a gente acabou batendo o martelo. Foi certeiro, eles são muito bons ali de conseguir traduzir o nosso pensamento em uma imagem. Que legal saber que a tua experiência foi boa e é muito legal, eu gosto sempre de reforçar na entrevista isso, que como o pessoal do design consegue traduzir e trazer de fato aquilo que o autor pensou. Então isso é muito bacana e é bom saber ter esse feedback por parte do autor sobre isso. Aproveito então para reforçar para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Wellington, que é o Calote do Refis 1. Agora, seguindo então para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, um recadinho para as pessoas que têm o desejo de fazer a sua publicação, às vezes está com o TCC, o mestrado, doutorado no fundo, uma gaveta, às vezes um livro autoral também, né? Tá ali esquecido e a pessoa tem aquele desejo de fazer a publicação, porém ainda não a fez. Qual a mensagem que tu deixa para essas pessoas? Eu deixaria aquela mensagem que foi a primeira que me passaram logo no início do mestrado, né? Que a nossa produção acadêmica ela não se volta apenas para nossa satisfação pessoal, mas para compartilhar com a sociedade o nosso pensamento visando melhorar as estruturas da sociedade. Então, pode ter certeza que a leitura, ela melhora, às vezes até você tem um círculo de amigos que vão te prestigiar, que vão te ler, e se você conseguir atingir, nem que seja apenas aquele montante de amigos ali que você pensa que é algo insignificante, pode ter certeza que pode mudar o mundo à sua ideia, né? Como diz o ditado, você tem que plantar uma árvore, tem que escrever um livro, né? Tem que viajar. Então, eu indicaria assim, com muito prazer, né, que todos que tenham essa intenção, essa necessidade de demonstrar para a sociedade algo que possa ser melhor, que possa alterar suas estruturas, que produzam suas obras. Hoje nós temos obras eletrônicas que elas são muito mais em conta, né? Às vezes a pessoa não precisa se preocupar tanto com o dispêndio, às vezes por não vender, talvez, né? Nessa preocupação, mas essa preocupação é a menor hoje, né? Hoje as pessoas têm condição
de produzir uma obra através de uma boa assessoria, como a de vocês, né? Tem poucas no Brasil igual, aqui eu teço meu elogio em particular, e que possam utilizar dessa estrutura, que é uma estrutura em conta, né? Que ela possa traduzir para a sociedade aquilo que ela queira modificar. Acho que é um grande pensamento é de modificação. Nós temos que pensar não em nós. Esse livro não foi para o Wellington Osório, por exemplo, ele foi para a sociedade, foi para o Brasil, foram para as pessoas que estão intrigadas com esse tema, que não conseguiram entender bem, tomar uma posição. Então, se você tem um tema assim, né, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, parta, sim, para esse debate com a sociedade, parta para fazer sua obra, sua produção acadêmica, só vai fazer bem, tanto a você como ao seu próximo. Pense no seu próximo, que a coisa vai além da nossa vaidade, assim que eu penso. Fica então o recado do Wellington para você que ainda não fez a tua publicação. Alguém nesse mundo de repente está precisando ter acesso ao teu conhecimento. Wellington, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Eu agradeço a todos, é uma honra estar aqui, e me coloco à disposição a todos que tiverem alguma dúvida sobre o tema, né, tá lá no meu contato, no livro, fiquem à vontade para anotarem as dúvidas, que estamos lá para resolvê-las. Um forte abraço a todos. E para você que nos assistiu até aqui, eu deixo também o nosso muito obrigada e reforço o convite para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados assuntos e autores, e de repente um desses assuntos é o assunto do teu interesse, tá bom? Então não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.